Em uma noite chuvosa, uma história começava, e com ela, um pedido de desculpas silencioso de um filho para sua mãe, antes mesmo de ele entender o porquê. O protagonista lembrava de tudo, até mesmo das conversas que ouviu quando ainda estava na barriga de sua mãe. Ele já nascia com um medo profundo, o medo de não sobreviver. Para seu pai, ele não era apenas um filho, ele era a única esperança da família. Uma pressão gigantesca colocada sobre os ombros de um recém-nascido. O pai continuava seu monólogo interno, revelando que toda essa esperança vinha de uma frustração pessoal. Ele nunca conseguiu superar seu próprio irmão mais velho. Por isso, seu filho tinha que ser melhor. O pai nasceu com apenas um braço e sem a bênção de um Deus, uma falha imperdoável aos olhos de sua própria família, que esperava que ele vencesse seu irmão, Kadin. Ele se via como uma desgraça, alguém que destruiu as esperanças de seus pais simplesmente por ter nascido daquele jeito. Uma ferida que ele carregou por toda a vida. Mas o bebê não sabia de nada disso. Ele era apenas uma criança inocente. Nos braços de sua mãe, ele encontrava um suposto conforto. Só que o olhar dela não era de carinho. Havia um vazio, uma frieza que o pequeno corpo nos seus braços não podia compreender. O pequeno continuava a dormir, alheio aos pensamentos sombrios ao seu redor. Ela o observava em silêncio, perdida em seus próprios conflitos. E então, o pensamento mais cruel de todos veio à tona. Ela se perguntava por que ele simplesmente não morria. Pesado. Mas, contra todas as expectativas e pensamentos sombrios, o garoto sorria para o mundo. Ele era a prova viva de que a vida sempre encontra um jeito de florescer, mesmo no ambiente mais hostil. E tudo isso começou ali, com a mão do pai sobre a barriga da mãe. Aquele não era um gesto de carinho, mas sim a imposição de um destino, um fardo que o filho carregaria para sempre. A história do nosso protagonista não começou com alegria, mas com a fúria de seu pai. A notícia do seu nascimento foi recebida com um ódio que marcaria sua vida para sempre. E assim ele veio ao mundo, sozinho e chorando, sem ter a menor ideia do destino cruel que o aguardava. Enquanto isso, em outro canto da mesma família, a vida era completamente diferente. Um garoto crescia cercado de carinho e risadas, o centro das atenções de todos. Cada passo que essa criança dava era celebrado, cada gesto era motivo de alegria para as criadas que cuidavam dele com devoção. Para elas, o sorriso daquele menino era como o de um anjo, uma verdadeira bênção para a casa. Mas de longe, uma mulher observava toda aquela felicidade. Ela via a cena, mas não se sentia parte dela. Em seu olhar, não havia o mesmo encanto que o dos outros. Havia apenas uma sombra de melancolia e um profundo ressentimento. E então, ela se virava para o seu próprio filho, abandonado na grama. Para ele, não havia sorrisos ou braços abertos, apenas o silêncio e o descaso. O tempo passou, e o garoto finalmente deu seus primeiros passos, buscando desesperadamente a atenção de sua mãe. Mas para ela, era tarde demais. Ela lamentava que, enquanto seu filho mal conseguia andar, o jovem Kadin já era capaz de segurar uma lâmina. Kadin não era uma criança comum. Ele já podia sentir mana e havia começado seu treinamento de espadachim, provando ser um verdadeiro prodígio. E no fundo de sua alma, o pensamento mais cruel se formou. A mãe do protagonista desejava com todas as forças que Kadin fosse seu filho no lugar dele. Com o tempo, o protagonista passou a ver Kadin não como um parente, mas como um ideal inalcançável. Alguém para ser admirado e, acima de tudo, invejado. A consequência por ser uma decepção veio na forma de uma viagem solitária, no meio de um inverno rigoroso. Enviado para longe de casa, o garoto enfrentava seu exílio. Aquele era o preço que ele pagaria por não ter nascido como um gênio. Enquanto o jovem sofria, os adultos que poderiam tê-lo protegido simplesmente ignoraram a situação. A indiferença deles era clara e a injustiça prevaleceu sem que ninguém levantasse a voz. Ele se forçou a não chorar. Não era a dor física que o quebrava, mas a humilhação de ser abandonado por todos e torturado por seu próprio parente. Naquele dia, em meio à neve, Kadin o encontrou.
O primo zombou da condição patética em que Daven se encontrava, amarrado e indefeso. Para Kajin, ele não era família, era apenas um perdedor. Um fracasso que, em sua visão, manchava o nome da casa e merecia ser punido por isso. E então, os golpes começaram. Kajin exigia que ele chorasse, que implorasse por misericórdia. Ele queria ver o espírito do primo quebrar completamente, provando sua superioridade. E para piorar, os outros cavaleiros assistiam a tudo com sorrisos no rosto, cúmplices daquela crueldade e se divertindo com o sofrimento do garoto. Ninguém interveio. Ninguém o ajudou. Naquele deserto de gelo, ele estava completamente sozinho contra a maldade de sua própria família. O tempo passou, mas a memória daquele inverno permaneceu, fria e cortante como a neve daquele dia. Dentro dos muros da propriedade da família, a dinâmica de poder nunca mudou. O forte sempre dominaria o fraco, e o talento era a única lei. Anos depois, durante um treino, o olhar de Kajin ainda carregava o mesmo desprezo e sadismo de sempre. Nada havia mudado. O protagonista tentou se defender, mas a diferença de habilidade entre eles era um abismo intransponível. O movimento de Kajin foi rápido demais. Antes que o jovem pudesse sequer reagir, o golpe já o havia alcançado. A força do impacto foi tão grande que a arma de treino se partiu em duas, simbolizando a distância entre seus poderes. De joelhos e desarmado, tudo o que ele pôs. Para Kajin, a humilhação de seu primo era um espetáculo. Ele se deliciava com a cena, saboreando cada segundo do poder absoluto que sentia sobre Daven. Mas ele não se contentou apenas com Daven. Kajin partiu para cima dos outros, punindo brutalmente qualquer um que ousasse falhar em seu treinamento. Um por um, ele os derrubava. Com um sorriso sádico, Kajin chamou o próximo desafiante, tratando a violência como um show particular. E então, o nome de Daven foi chamado. Mesmo sem um braço e coberto de feridas, ele foi forçado a se apresentar para mais uma rodada de humilhação. Daven sabia que não tinha a força ou o talento de Kajin. Ele era apenas um esforçado contra um gênio. Ainda assim, o jovem se preparou para lutar. Movido por um desejo desesperado de ser forte, Daven avançou com tudo o que tinha. Era a única coisa que o mantinha em pé, a vontade de superar seu limite. O ataque foi bloqueado sem o menor esforço. Para Kajin, toda a determinação de Daven não passava de uma piada de mau gosto. O olhar desafiador de Daven, no entanto, irritou Kajin profundamente. Ele ordenou que o jovem parasse de encará-lo, não tolerando qualquer sinal de resistência. A resposta foi imediata e violenta. Um único chute foi o suficiente para arremessar Daven para longe, quebrando sua postura por completo. Caído e ferido, Daven se recusava a baixar a cabeça. Para Kajin, era um insulto que alguém sem um braço sequer ousasse desafiá-lo com o olhar. Então, Kajin começou a pisoteá-lo sem piedade. Ele zombou da ideia de que o mero esforço seria suficiente para superá-lo um dia. Ele deixou claro que não importava o quanto Daven treinasse ele estava sendo completamente esmagado, seu corpo imobilizado no chão. Mas mesmo em meio à humilhação e à dor, um único pensamento ecoava em sua mente. Ele precisava vencer, a qualquer custo. Aquele único pensamento se transformou em um desejo ardente. Ele precisava de mais poder. Um poder grande o suficiente para esmagar quem o humilhou e garantir que aquilo nunca mais acontecesse. Aquele desejo ardente tomou forma em sua mente. Não era apenas sobre ter força, mas sobre a recompensa que viria com ela. Uma vida de luxo, prazer e controle absoluto sobre os outros. O desejo ardente de Daven se manifestou em uma visão. Era ele contra o monstro que o atormentou por toda a vida, o confronto que ele esperou por anos para finalmente acontecer. Após 21 derrotas oficiais e incontáveis humilhações, não havia mais medo em seu olhar, apenas a certeza da vitória que ele tanto buscou. O combate começou, mas dessa vez era diferente. Daven não estava mais na defensiva. Ele respondia a cada golpe de Kajin com uma força que o primo nunca tinha visto. Kajin não conseguia acreditar naquilo. Ele liberou um ataque furioso, tentando colocar o primo em seu devido lugar, como sempre fez. Só que não funcionou. A força de Daven era imensa,
e ele repeliu o golpe com facilidade, forçando Kadin a recuar pela primeira vez em sua vida. Aproveitando a abertura, Daven canalizou sua energia e lançou um contra-ataque devastador, sem dar ao primo um segundo para se recuperar. O golpe o atingiu em cheio. Pela primeira vez, Kadin sentiu a dor e a humilhação que ele sempre infligiu nos outros, e não pôde conter sua fúria. O impacto foi tão forte que sua visão começou a falhar. Naquele instante, o predador se tornou a presa, completamente vulnerável, e Daven não desperdiçou a chance. Antes que Kadin pudesse sequer reagir, o jovem já estava sobre ele, pronto para acabar com aquilo. Toda a fúria de Daven foi canalizada naquele único instante. Não haveria uma segunda chance, nem espaço para erros. Era tudo ou nada, aqui e agora. Com um único toque, o ataque da guerreira foi completamente neutralizado. A lâmina, que deveria ser sua salvação, simplesmente se estilhaçou, incapaz de suportar o poder avassalador que Daven liberou naquele instante. A força do ataque não apenas se dissipou, ela se reverteu em uma explosão violenta que arremessou a guerreira para longe, deixando clara a absurda diferença de poder entre eles. Os outros guerreiros que assistiam à cena ficaram paralisados, sem conseguir acreditar no que viam. Aquele poder absurdo, que derrotou sua companheira com tanta facilidade, era algo que eles nunca imaginaram ser possível. A ficha finalmente caiu para um dos guerreiros. Aquilo que ele acabou de testemunhar não foi uma luta, foi um massacre. O nível de poder estava em uma dimensão completamente diferente. A poeira baixou, revelando o único vencedor. Diante de toda a arena, a notícia se espalhou como um trovão. O lendário Espada da Tempestade, Kadin, havia sido derrotado por Daven. Foram 21 lutas e 21 derrotas. Cada uma delas foi uma humilhação que Daven carregou nas costas, mas que também serviu como combustível para este exato momento. Kadin, por outro lado, não conseguia acreditar. Perder para alguém que ele considerava um lixo, um fracassado, era uma humilhação que ele jamais imaginou que sentiria. Daven se lembrava de cada risada e de cada zombaria. Diziam que ele era um idiota sem talento, que estava apenas perdendo seu tempo tentando superar o gênio da família. E em todas as vezes, o resultado era o mesmo. Kadin de pé, vitorioso, e Daven no chão, derrotado e humilhado. Mas naquele dia, algo mudou. O nome que ecoava pela arena não era o de Kadin. Pela primeira vez, a multidão gritava por Daven. O chão da arena, completamente destruído, era o testamento da batalha feroz que acabara de acontecer. E no centro de tudo, o perdedor de sempre agora ditava o fim do combate. Aquele que era motivo de piada, agora era aclamado como um herói. A multidão, que antes o desprezava, agora celebrava sua vitória improvável com fervor. Daven questionou Kadin, perguntando por quanto tempo ele achou que sua soberania duraria. A era de vitórias fáceis e humilhações havia chegado ao fim. A realidade atingiu Kadin como um soco. Ele não perdeu para um rival, ele perdeu para Daven. A ficha de ter sido derrotado por aquele que ele sempre chamou de perdedor era insuportável. Daven continuou, lembrando a Kadin de todas as vozes que o criticavam pelas costas, apesar de todo o seu poder. Ele expôs a verdade. Se tivesse o talento de Kadin, não teria desperdiçado a vida com luxo, mulheres e vícios como seu primo fez. As palavras de Daven atingiram um ponto sensível, despertando uma fúria que Kadin mal conseguia conter. A raiva do nobre começou a transbordar, e uma energia perigosa emanou de seu corpo, mostrando que ele não aceitaria a derrota tão facilmente. Mas Daven não se intimidou. Ele afirmou que, no lugar de seu primo, teria vivido uma vida muito mais significativa, honrando o talento que recebeu, em vez de tratá-lo como um direito garantido. E com isso, estava feito. Enquanto se afastava, deixando seu rival para trás, um único pensamento ecoava em sua mente. Depois de tanto sofrimento, ele finalmente venceu. O momento de triunfo foi interrompido da forma mais brutal. No instante em que Daven saboreava a vitória, seu primo Kadin o apunhalou pelas costas. Uma traição covarde e inesperada. A multidão, que segundos antes o aclamava, agora gritava em puro horror.
Ninguém podia acreditar no que estava vendo. A vitória de Daven foi roubada da maneira mais suja possível. Mesmo com a lâmina atravessando seu corpo, Daven virou o rosto para encarar seu primo. Não havia medo em seu olhar, apenas a confirmação amarga de quem era o verdadeiro traidor. Kadin tremia, não de arrependimento, mas de pura fúria e humilhação. Ele não suportou a derrota e recorreu ao método mais baixo para apagar sua vergonha. A ironia era cruel. Ele finalmente conseguiu vencer Kadin, o objetivo de sua vida, apenas para perceber que não viveria para aproveitar a vitória. Aquele parecia ser o seu fim, e não era uma arma qualquer. A espada continha a mana da família Samion, com propriedades que anulavam qualquer tipo de magia, tornando a cura impossível. Era uma sentença de morte. Uma raiva profunda tomou conta de Daven em seus últimos momentos. O nome de seu algoz era a única coisa em sua mente enquanto a vida se esvaía. Mas o fim não foi o que ele esperava. Ele não acordou no além, mas sim em um corredor frio e úmido de uma masmorra. Ele estava vivo, mas aprisionado, amarrado a uma cadeira, incapaz de se mover, sentindo uma dor excruciante por todo o corpo. Ele mal conseguia respirar. Cada músculo doía, e ele não entendia como ainda estava vivo depois de um ferimento daqueles. De repente, uma figura imponente surgiu das sombras. Vendo aquele homem mascarado, Daven se perguntou se aquilo era algum tipo de inferno. O homem o encarou em silêncio, sua presença era pesada e ameaçadora. Não havia bondade em seu olhar, apenas o dever frio de um carrasco. Foi então que ele se lembrou. A Santa. A única pessoa que poderia tê-lo salvado da morte certa. Sua sobrevivência não foi sorte. A Santa Leila realmente apareceu e usou seu poder para curá-lo. Foi um verdadeiro milagre, um ato de compaixão que o trouxe de o poder da Santa, o trouxe de volta. Mas a sensação era outra. Ele mal conseguia acreditar que estava vivo, pois cada parte do seu corpo parecia completamente quebrada. A cura o salvou da morte, mas não da dor. O homem mascarado finalmente quebrou o silêncio, fazendo uma acusação pesada. Ele perguntou se Daven havia feito um pacto com o diabo para obter seu poder. A pergunta pegou Daven de surpresa. Em meio a tanta dor e confusão, ele mal conseguia processar o que estava ouvindo, mas o olhar do homem era sério. Ele não estava perguntando por curiosidade. Ele estava afirmando um fato que já considerava verdade. Para piorar, ele revelou que os próprios pais de Daven haviam confessado. Com isso, não havia mais espaço para negação. A traição final. Seus pais, as pessoas que deveriam protegê-lo, o entregaram. Tudo o que Daven pôde fazer foi rir da ironia cruel do destino. O homem, então, detalhou a história que a família inventou. Que Daven era um monstro que sacrificou 300 crianças inocentes para ficar mais forte. Nessa farsa, Kadin não era o traidor, mas o herói. Ele teria apunhalado o demônio Daven para proteger a honra da família Samion. E então, tudo fez sentido. Daven percebeu que, embora tivesse vencido Kadin na arena, ele nunca poderia vencer sua própria família. Eles escolheram Kadin em vez dele. Com a história forjada e a traição completa, o homem mascarado entregou a sentença. A mana de Daven seria selada e ele cumpriria prisão perpétua. O julgamento era final, e o olhar do carrasco não mostrava um pingo de misericórdia. O destino de Daven estava selado, e assim, ele foi arrastado pelos corredores frios da prisão, despojado de tudo, tratado como um criminoso condenado. Eles o deixaram amarrado e sozinho em um pátio desolado, um lugar onde ele deveria apodrecer pelo resto de seus dias. Mas seu tormento ainda não havia acabado. Uma figura se aproximou e Daven reconheceu seu algoz na mesma hora. Era Kadin. O sorriso no rosto de Kadin era de puro triunfo. Ele estava ali para saborear a vitória, para se deliciar com a desgraça de seu primo. Kadin começou a se gabar, dizendo como as pessoas agora o elogiavam como um gênio esforçado, o herói que salvou a família. Kadin continuou sua humilhação, explicando que, para completar o castigo, as porções de comida de Daven seriam reduzidas ao mínimo. Um lembrete diário e cruel de quem estava no controle agora. E essa era a refeição que chegava.
um pedaço de pão duro e um pouco de água, jogados no chão de pedra como se ele fosse um animal. O corpo de Daven, já enfraquecido, começou a ceder. A fome era uma tortura constante que consumia o pouco que restava de suas forças. A fraqueza era tanta que ele começou a tossir sangue. A dor e a humilhação eram insuportáveis. Um pensamento sombrio tomou conta de sua mente. Ele se lembrou do que queria. Daven lamentou não ter morrido com honra na arena. Qualquer fim seria melhor do que essa agonia lenta e degradante. Sem forças para se manter sentado, ele desabou no chão gelado. O frio da masmorra parecia sugar o último resquício de vida de seu corpo. Em seus últimos momentos de consciência, Daven se perguntou se sua vida poderia ter sido diferente se ele não tivesse perdido o braço. Sua mente vagou para um tempo mais feliz, uma infância cercada de cuidados e sorrisos. Ele se lembrou do olhar orgulhoso de seu pai e do carinho de sua mãe. Memórias de uma vida que lhe foi completamente roubada. Lembrou-se do calor do abraço materno, um conforto que parecia pertencer a outro mundo. E ao se lembrar de tudo que perdeu, um novo sentimento surgiu. Mais forte que a dor, uma vontade desesperada de não desistir. Ele não queria morrer. No entanto, seu corpo não respondia mais. A escuridão o envolveu e a consciência finalmente se esvaiu. Mas no meio do vazio, uma luz brilhou. Uma esperança inesperada, um sinal de que talvez aquele não fosse o fim. De repente, ele sentiu um toque firme. Alguém o havia agarrado com força, puxando-o de volta do abismo da morte. Aquele toque que o tirou da escuridão era real. Alguém o segurava com uma força inquestionável, trazendo-o de volta à consciência. Daven se viu diante de um homem que o analisava. O estranho notou seu controle de mana, mas questionou seus movimentos lentos antes de se desculpar com sarcasmo, dizendo que sua mão havia escorregado. O rosto do homem era familiar. Daven o reconheceu como um adulto de uma das famílias secundárias, um ramo menos importante do clã. A memória se encaixou. Era o 7º filho da família Adenka. A percepção trouxe uma onda de raiva, e Daven entendeu a hostilidade no ar. Ainda confuso, ele pensou que tudo aquilo poderia ser um sonho. Mas o ar era fresco, muito diferente do cheiro de mofo da prisão subterrânea de onde ele se lembrava. Então, ele percebeu o mais inacreditável. Naquele lugar, ele tinha seu braço direito de volta. A sensação era tão real que o deixou ainda mais perdido. O homem, no entanto, estava perdendo a paciência com o silêncio e a aparente confusão de Daven. Cansado de ser ignorado, ele agarrou Daven com mais força, tentando usar sua mana para infligir dor diretamente no jovem. Mas Daven sabia exatamente como reagir. Ele ativou sua própria mana para bloquear o ataque, pegando o agressor de surpresa. A técnica era simples, mas brutalmente eficaz. Usar a força para se separar fisicamente do oponente e quebrar o fluxo de mana. Com um único movimento, Daven liberou uma onda de energia que arremessou o homem com violência para o outro lado da sala. O jovem olhou para a própria mão, tão surpreso quanto o adversário. Ele não esperava que o golpe fosse tão forte. O agressor agora estava no chão, completamente humilhado, olhando para o garoto que ele achava que podia controlar facilmente. Sem hesitar, Daven se aproximou e colocou a mão sobre a cabeça do homem caído. Um gesto de total domínio e desrespeito. O homem se levantou, furioso com a audácia. Ele não podia acreditar que estava sendo tratado daquela forma por alguém da família principal. A fúria do homem era evidente. Ele não conseguia acreditar na audácia do próprio filho, que o desafiou abertamente. Para Daven, agora no corpo de um jovem desconhecido, aquele olhar era familiar. Era a mesma decepção e raiva que ele conhecia de seu pai na vida passada. Ele entendeu que o sonho frustrado daquele homem havia sido projetado no filho, e qualquer desvio do caminho traçado era visto como uma traição imperdoável. Antes de sair, o homem avisou que não esqueceria a arrogância e a grosseria daquele dia. Ele deu um último olhar por cima do ombro, deixando uma ameaça velada no ar. A porta bateu, e o jovem finalmente ficou sozinho no silêncio opressor da sala. Só então ele pôde soltar um suspiro de alívio. Aquilo não era um sonho. Ele se sentou, exausto, enquanto as memórias do dono original daquele corpo começavam a invadir sua mente. A vida do garoto, chamado Vincent, se desenrolava em seus pensamentos.
A história começou com uma tragédia. A mãe de Vincent morreu logo após o parto, deixando-o sozinho desde o nascimento. Seu pai sempre foi uma figura distante e imponente, uma sombra de poder que ele nunca conseguiu alcançar. Abandonado pelo pai e pela família principal, Vincent se tornou um bode expiatório para todos. O garoto original era tão covarde que se encolhia e chorava no quarto depois de apanhar até da irmã mais nova. Ele era um alvo fácil, uma presa para as famílias secundárias que queriam superar a família principal. Um patinho feio, desprezado por todos. E então, a verdade se assentou. Daven, o guerreiro de um braço só, havia renascido no corpo do inútil Vincent. Ele não tinha dúvidas. Aquilo era reencarnação. Com a mente em ordem, Daven se levantou. Ele agora era Vincent e precisava entender a vida miserável que tinha herdado para poder sobreviver nela. Ele encontrou o que parecia ser um diário, a única fonte de informação sobre o passado do garoto. As palavras no diário pintavam um quadro desolador. A família o desprezava. Os empregados o ignoravam, e ele se sentia tão inútil que desejava apenas morrer. Daven fechou o livro. Aquele desejo de morte não era dele, mas sim do antigo dono daquele corpo. De repente, uma voz ecoou do próprio diário, dizendo que as preces do garoto haviam sido atendidas por um deus. A frase despertou uma memória dolorosa em Daven. Ele também, em seus últimos momentos, desejou o fim de tudo, mas em vez da morte, ele voltou à vida. Só que ele não estava sozinho. Daven sentiu uma presença na sala e, em alerta máximo, questionou quem estava ali. Sua mente de guerreiro logo desconfiou. Poderia ser um demônio tentando enganá-lo, aproveitando-se de sua reencarnação inesperada. A voz, então, se revelou. Dizia ser o dono original daquele corpo. Daven ficou em choque. O antigo dono. Então ele estava falando com o fantasma de Vincent? A figura fantasmagórica de um jovem surgiu em meio a borboletas azuis. Ele explicou que seu nome era Vincent, mas agora que deu o corpo a Daven, pedia para ser chamado de Julian. A situação era inacreditável. Daven não conseguia entender como aquilo era possível e perguntou diretamente ao espírito se ele não estava morto. Julian apenas sorriu, como se a resposta fosse óbvia e estivesse se divertindo com a confusão de Daven. Um guerreiro que enfrentou exércitos agora estava perdido, tentando compreender um fantasma que falava sobre deuses e preces atendidas. Nada fazia sentido. A resposta de Julian pegou Daven completamente de surpresa. A confusão dele só aumentava a cada palavra que o espírito dizia. Incrédulo. Daven perguntou se Julian estava realmente afirmando ser um deus. A resposta do espírito foi direta e afirmativa, deixando o guerreiro sem palavras. Julian então se corrigiu com um sorriso tranquilo. Ele não era um deus qualquer, mas sim um deus menor. Ele explicou que sua intenção original era invocar um deus espiritual, mas de alguma forma, foi a alma de Daven que atendeu ao chamado e rastejou para dentro do corpo. O espírito continuou, revelando que para se tornar um deus verdadeiro, ele precisava completar seu chamado, uma série de feitos que o elevariam de sua condição menor. Daven, no entanto, interrompeu a explicação. Ele disse que entendia a situação de Julian, mas não tinha o menor interesse em ajudá-lo com seus objetivos divinos. Afinal, ele tinha acabado de ganhar uma nova vida e não pretendia gastá-la ouvindo os problemas de um fantasma. A recusa de Daven não pareceu abalar Julian nem um pouco. O espírito apenas manteve seu sorriso sereno, como se já esperasse por essa reação. De repente, Julian se moveu para trás de Daven, revelando que a energia espiritual dele estava perigosamente baixa. Pego de surpresa, Daven não entendeu o que o espírito queria dizer com aquilo. Ele olhou para si mesmo, tentando sentir seu próprio poder, mas a verdade era que ele estava vulnerável. E foi aí que a ficha caiu. Ele percebeu a armadilha na qual tinha se metido. Daven se sentiu completamente impotente. O espírito tinha todo o controle da situação, e ele não podia fazer nada a respeito. Com um simples gesto, Julian demonstrou seu poder, fazendo o corpo de Daven desabar no chão. Ele estava provando seu ponto da pior maneira possível. Em seguida, uma descarga de energia atingiu Daven em cheio.
Julian não estava pedindo ajuda, ele estava impondo uma condição. Ou Daven cooperava, ou sofreria as consequências. A dor da descarga elétrica era insuportável, um castigo brutal por sua recusa em cooperar. Julian estava deixando claro quem estava no comando agora. O ataque não foi apenas elétrico. Era uma humilhação completa, uma tentativa de quebrar seu espírito e forçá-lo a se submeter à vontade do Deus menor. Mas em meio à dor e à escuridão, algo despertou. Uma centelha de fúria que se recusava a ser apagada. Ele não havia caído em desespero. Com uma força que nem ele sabia que tinha, Daven reagiu, afastando a opressão. Ele ainda não estava acabado. Tudo aquilo o fez lembrar de como a conversa com Julian havia começado. Ele acordou de repente, ainda processando a proposta absurda que tinha ouvido. Julian, por outro lado, mantinha um sorriso presunçoso. Ele agia como se a cooperação de Daven já fosse um fato consumado, uma mera formalidade. O espírito explicou que os alvos de seu estudo eram de nível apóstolo, seres de poder imenso que ele precisava entender para completar seu chamado. Ele então fez sua proposta, afirmando que a parceria não seria desvantajosa para Daven, como se estivesse oferecendo um grande negócio. Daven ouviu tudo em silêncio, ponderando a situação. A proposta era tentadora, mas a que custo? Foi então que Julian mencionou 2 nomes que fizeram o mundo de Daven parar. Nomes que ecoavam com o peso da história e do destino. O espírito perguntou se ele conhecia a lenda do arquidemônio Daven e do rei-herói Khajiin. A coincidência era impossível de ignorar. Daven ficou em choque. Os nomes eram idênticos aos deles. Aquilo não podia ser um acaso. Julian então começou a contar uma antiga história sobre a família Samion, que abandonou um espadachim de um braço só para escolher a espada da tempestade. A lenda contava que, enquanto o espadachim de um braço morreu sozinho e esquecido, o outro guerreiro trilhou um caminho de glória sangrenta. Diziam que a espada da tempestade se tornou o imperador da espada, um título conquistado sobre uma montanha de mais de 10.000 corpos. O espírito terminou a história, achando romântica a suposta amizade entre o rei-herói Khajiin e o arquidemônio Daven. Mas para o jovem, aquela versão dos fatos era um completo insulto. Enquanto Daven se desesperava com aquelas palavras, Julian continuava a narrativa, mostrando como a lenda do herói foi construída. A história contava sobre um prisioneiro abandonado, traído por aquele que um dia chamou de amigo. E assim, o traidor foi celebrado como um herói perante a multidão, erguendo sua espada como um símbolo de uma justiça que nunca existiu. A fúria de Daven finalmente explodiu. Julian parecia satisfeito com a história que contou, mas Daven sentiu o peso daquela farsa sobre seus ombros, incapaz de se conter. Ele não aguentou e gritou que aquela história era uma completa mentira. A reação explosiva do jovem pegou o espírito de surpresa. Julian ficou sem entender o motivo de tanta raiva. Para ele, era apenas um conto antigo. O espírito então o provocou, dizendo que ele devia ser muito velho para se irritar tanto, e concluiu que, no fim, a história é apenas a versão contada pelos vitoriosos. Julian debochou, questionando como um garoto de 13 anos podia ter opiniões tão fortes, dizendo que os jovens de hoje cresciam rápido demais. Mas Daven já estava se levantando, a paciência completamente esgotada. Ignorando a raiva do jovem, Julian mudou de assunto, mencionando o melhor amigo do herói, o Imperador da Espada do Sol. Ele então perguntou se Daven conhecia Arslan, o ancestral da família Adenka. O jovem, agora mais calmo, simplesmente disse que nunca tinha ouvido falar dele. De repente, a raiva de Daven deu lugar a um sorriso confiante. Uma nova peça do quebra-cabeça pareceu se encaixar em sua mente. Julian começou a contar a história de Arslan, o fundador da família Adenka, que se apresentou com um espírito vibrante e cheio de vida. Em sua jornada, Arslan encontrou um guerreiro formidável, um homem cujo corpo era um mapa de cicatrizes de incontáveis batalhas. O guerreiro, no entanto, não demonstrou hostilidade. Pelo contrário, ele pareceu se divertir com a audácia do jovem. Mas o destino foi cruel com aquele homem. Arslan o encontrou mais tarde, aprisionado e humilhado em uma cela escura, completamente impotente. A visão do seu companheiro derrotado despertou uma fúria incontrolável em Arslan.
Ele jurou ali mesmo que iria restaurar a honra perdida daquele homem. Julian revelou um detalhe curioso. Depois daquela promessa, Arslan nunca mais voltou para visitá-lo. A informação deixou Daven pensativo. O espírito então conectou tudo ao seu próprio objetivo, explicando que a missão de Arslan era o chamado que ele precisava cumprir. Daven, agora investido na história, quis saber mais. Com um sorriso sinistro, Julian se preparou para revelar a parte mais importante da história, a que mudaria o rumo de Daven. Daven, por sua vez, sentiu o peso da revelação. Ele se preparou para ouvir a verdade, por mais dura que fosse. Ele se lembrou da determinação de Arslan, uma busca incansável pela verdade. Aquilo se conectava com sua própria sede de vingança contra a família que o traiu. Arslan Falker, o primeiro patriarca, havia abandonado sua própria família para fundar a Casa Adenka, tudo por um único propósito. A missão de vida da família era clara: superar a família Samion e recuperar a honra que lhes foi roubada. Julian, então, fez a pergunta crucial. Se Daven, agora um Adenka, entendia que seu destino era continuar essa missão familiar. A proposta era tentadora. Se Daven o ajudasse a cumprir o chamado, Julian se tornaria um deus e, como recompensa, o jovem se tornaria o verdadeiro dono de seu corpo. Daven ouviu a oferta em silêncio. Sem dar uma resposta, ele apenas se virou e começou a se afastar, deixando a proposta de Julian pairando no ar. A decisão de Daven estava tomada. Ele não seria uma peça no jogo de Julian, nem seguiria o destino da família Adenka. Ele forjaria o próprio caminho, com as próprias mãos. A simples ideia de ser usado como uma ferramenta, tanto por um deus quanto por uma família que não era sua, o encheu de uma fúria silenciosa. Julian flutuou atrás de Daven, perguntando aonde ele pensava que ia. O deus menor não parecia disposto a aceitar um não como resposta. A insistência de Julian estava começando a irritar Daven profundamente. Ele só queria que o espírito o deixasse em paz para que pudesse pensar. Daven rebateu, dizendo que se Julian era de 500 anos atrás, ele era, sem dúvida, um velho. A provocação era uma forma de tentar se livrar dele. Mas Julian, sem se abalar, agarrou o braço de Daven. Com sarcasmo, ele fingiu que sua memória de velho estava falhando e não lembrava mais do tal chamado. A insistência de Julian em chamá-lo de irmão pareceu quebrar um pouco a resistência de Daven, que deu um leve e relutante sorriso. Mas a leveza do momento acabou rápido. Daven ficou sério de novo e declarou que eles poderiam começar. Ele propôs um treino. Queria ver por si mesmo que tipo de artes marciais as pessoas daquela era usavam. Daven queria saber o quanto os descendentes de Kadin e a família Samion haviam evoluído nos últimos 500 anos. Era uma forma de medir o tamanho do desafio que tinha pela frente. A confiança do jovem era palpável. Ele acreditava que, com sua experiência de uma vida passada, poderia superar qualquer um deles sem dificuldade. Só que, de repente, uma tontura avassaladora o atingiu. O corpo de Vincent parecia pesar uma tonelada, e sua visão começou a escurecer. Ele mal conseguia ficar de pé. A dura realidade o atingiu com força. O corpo que ele habitava era incrivelmente fraco, quase inútil para o combate. O colapso foi imediato. Ele percebeu que a condição do corpo era terrível. Sem usar mana para controlá-lo, não conseguiria nem levar uma vida normal. Mas foi ao analisar o fluxo de energia que ele descobriu algo inacreditável. Ele não conseguia acreditar no que seus sentidos diziam. O corpo de Vincent, apesar de fraco, possuía o lendário exoesqueleto celestial. Uma condição que a maioria dos guerreiros apenas sonhava em ter. Em um misto de choque e euforia, Daven gritou por Julian. Ele precisava de respostas e o Deus Menor era o único que poderia tê-las. E então, o ser divino apareceu flutuando. Vestido com um pijama e segurando um travesseiro, Julian parecia mais uma criança sonolenta do que uma entidade poderosa. Sem hesitar, Daven o agarrou. A frustração e a confusão eram tantas que ele não conseguiu se conter, exigindo saber mais sobre aquela habilidade. Para sua surpresa, Julian não pareceu assustado. Pelo contrário, o garoto abriu um sorriso, como se estivesse se divertindo com a intensidade de Daven.
Daven continuou a pressioná-lo, sem entender como alguém com um corpo tão abençoado poderia ter negligenciado seu potencial a esse ponto. Ele questionou por que Vincent, com um dom como aquele, nunca se dedicou a aprender a arte da espada. Era um desperdício que beirava o crime. Irritado, Julian se soltou. Ele pediu para Daven parar com o escândalo e, para o espanto do jovem, perguntou o que diabos era um exoesqueleto celestial. A confusão do deus menor era genuína. Ele não fazia a menor ideia do tesouro que tinha em mãos. Daven sentiu uma dor de cabeça chegando. Teria que explicar para uma divindade um dos conceitos mais básicos e poderosos do mundo marcial. Ele começou pelo básico, explicando que a maioria dos humanos armazena mana apenas no coração, que funciona como um núcleo de energia limitado. No entanto, o exoesqueleto celestial mudava tudo. Com essa condição, era possível armazenar mana em todos os ossos do corpo, criando uma reserva de energia praticamente infinita. Julian finalmente pareceu entender a dimensão daquela descoberta. O corpo que ele havia escolhido por acaso era, na verdade, 1 em 1 milhão. Para enfatizar a importância, Daven citou o maior exemplo conhecido. O lendário rei-herói, o guerreiro mais forte da história, também possuía o exoesqueleto celestial. A ficha caiu. Daven estava preso em um corpo com o mesmo potencial do maior herói que já existiu, mas que foi completamente desperdiçado. Uma bênção e uma maldição, tudo ao mesmo tempo. A conversa sobre o exoesqueleto o fez lembrar de outro detalhe crucial sobre mana: o conceito de imagery. Ele sabia que, nos dias atuais, todo adulto da família deveria ser capaz de criar pelo menos uma. Julian então apareceu, explicando com um ar de sabedoria que a imagery foi desenvolvida como um método seguro para evitar os perigos de armazenar mana diretamente no coração. A explicação de Julian deixou Daven sem palavras. O jovem mal podia acreditar na ignorância do Deus que, por sua vez, não entendia por que sua explicação estava tão errada. Aparentemente, o método antigo era muito mais perigoso do que Julian imaginava. A simples menção de que o coração podia explodir deixou o Deus em choque. Daven, então, explicou com uma intensidade assustadora sobre os velhos tempos, quando mais da metade dos artistas marciais morria tentando armazenar mana diretamente no coração. A reação intensa de Daven quebrou completamente o clima, deixando Julian sem jeito e sem saber o que dizer. Ele continuou, revelando que o primeiro Adenka possuía um método de meditação poderoso, mas arriscado, para armazenar mana no coração. Era o caminho para se tornar um verdadeiro artista marcial. A explicação de Daven sobre o poder dos antigos mestres e as estrelas que representavam sua força deixou Julian completamente boquiaberto. Ele nunca tinha ouvido falar de nada parecido. No entanto, Daven explicou que esse método antigo foi abandonado há tanto tempo que nem existiam mais registros. A simples conversa sobre isso pareceu esgotar suas forças, e ele começou a tossir. Recuperado, Daven pegou sua espada. Ele entendeu que, para começar, precisava criar e conectar uma única imagery. Esse era o primeiro passo para sentir o mana de verdade. O foco dele se voltou para a lâmina. Sem hesitar, ele se preparou para canalizar sua energia, determinado a seguir em frente com o plano. E então, o mana começou a fluir. Uma energia poderosa envolveu Daven e a espada, marcando o início do processo. Julian entrou em pânico ao perceber que Daven estava fazendo exatamente o que ele havia acabado de descrever como perigoso: coletar mana no coração. Mas o jovem estava confiante, afirmando que seu coração era forte o suficiente. Ignorando os gritos de Julian, Daven continuou, canalizando a energia com a precisão de um mestre. Ele não estava apenas tentando, ele estava mostrando como um verdadeiro artista marcial deveria ser. Enquanto Daven seguia com o plano, Julian entrou em pânico total. Ele não conseguia acreditar que o jovem estava arriscando o corpo daquela maneira, ignorando completamente seus avisos desesperados. Daven apenas olhou para trás, com uma expressão que deixava claro que ele não tinha a menor intenção de parar. Ele estava no comando da situação, e a histeria de Julian não iria atrapalhá-lo. O desespero tomou conta de Julian.
Ele estava apavorado com a ideia de que o corpo que ele escolheu com tanto cuidado pudesse ser destruído por pura imprudência. Ele tentou argumentar, lembrando a Daven que muitos outros já deviam ter falhado em tentativas parecidas. Era um caminho perigoso, com consequências fatais. A mente de Julian foi invadida pela imagem sombria do que aconteceria se eles falhassem. A morte era o resultado mais provável, e ele sentia isso de perto. A simples ideia de morrer daquela forma drenou completamente sua energia. Por um momento, ele se sentiu completamente derrotado, convencido de que o fim estava próximo. Furioso, Julian exigiu que Daven tratasse o corpo como algo precioso. Em resposta, Daven simplesmente se jogou na cama, concordando de forma sarcástica, sem levar a sério o desespero do espírito. Mas ao se deitar, algo mudou. Daven sentiu uma coisa inesperada, uma característica no corpo que ele não havia percebido antes. A súbita mudança de atitude de Daven deixou Julian completamente confuso. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo. Daven então explicou o que havia sentido. Aquele corpo não era comum. Seu coração e seus circuitos de poder mágico eram extraordinariamente fortes. Julian começou a entender. Aquele corpo não era apenas bom, ele possuía o lendário exoesqueleto celestial, uma estrutura óssea perfeita para armazenar mana, algo que ele desconhecia. No entanto, Daven revelou uma verdade terrível. Por ter sido privado de mana por mais de 13 anos, o corpo de Vincent Adenka estava fadado a morrer antes mesmo de chegar à idade adulta. A revelação pesou no ar. Um corpo com um potencial quase ilimitado estava, na verdade, em uma contagem regressiva para a morte. Daven fez um cálculo rápido. Eles tinham aproximadamente 10 anos, uma década para reverter o dano e despertar o verdadeiro poder do corpo antes que fosse tarde demais. Para o jovem, 10 anos era um tempo absurdamente longo, mas também era mais do que suficiente. Ele já tinha um plano em mente, e agora ele tinha um prazo final. A memória de sua antiga prisão veio à mente. Os 10 anos que ele tinha para salvar aquele corpo pareciam outra sentença. Um tempo terrivelmente longo para quem já sofreu tanto. Enquanto meditava, Daven sentia o fluxo de poder no corpo de Vincent. A tarefa à sua frente era gigantesca, e o tempo, embora parecesse longo, corria contra ele. De repente, batidas fortes na porta interromperam sua concentração. Alguém do lado de fora chamava desesperadamente pelo jovem mestre, exigindo uma resposta imediata. A perturbação o tirou do transe. Todo o foco que ele havia reunido para analisar o corpo se desfez em um instante com a insistência do lado de fora. Sem esperar por uma resposta, o servo arrombou a porta, anunciando que estava entrando. Sua expressão era uma mistura de preocupação e impaciência. Ao entrar, o homem ficou paralisado. Ele encontrou o quarto em completa desordem e Daven meditando no meio do caos, uma cena que ele simplesmente não conseguia entender. Com calma, Daven se levantou, encerrando sua sessão de meditação e se preparando para lidar com a interrupção inesperada. Acessando as memórias de Vincent, Daven identificou o homem. Era Wilson, o mesmo servo que, segundo as informações de Julian, teria um fim trágico no futuro. Com essa nova informação em mente, Daven deixou as reflexões de lado. Era hora de agir e começar a mudar não apenas o seu destino, mas o de todos ao seu redor. Com uma autoridade que Vincent nunca teve, Daven ordenou que Wilson trouxesse roupas limpas e arrumasse a bagunça. O antigo jovem mestre estava claramente diferente. Wilson obedeceu, mas uma dúvida surgiu em sua mente. O jovem mestre parecia mais forte. Havia uma aura diferente nele, algo que o servo nunca tinha visto antes. Desconfiado, o servo o confrontou diretamente, questionando o que ele tinha feito para deixar o quarto naquele estado. A mudança de atitude era suspeita demais. A reação de Daven foi de pura inocência, ou pelo menos, era isso que ele queria que o servo acreditasse naquele momento. Mas o Wilson não se convenceu. Ele explodiu, acusando-o de ter enlouquecido por ficar trancado lendo e até de ter aprendido magia negra. Para o servo, essa era a única explicação. Enquanto Wilson continuava com suas acusações absurdas, Daven apenas sorria.
O servo não fazia a menor ideia de com quem estava realmente falando. Wilson continuou a repreensão, irritado com a ousadia de Daven por não obedecer a uma ordem. Ele tentava reafirmar sua autoridade, lembrando ao jovem quem deveria estar no comando. A tentativa de intimidação, no entanto, teve o efeito contrário. A paciência de Daven se esgotou e uma fúria silenciosa tomou conta dele. Rindo, Wilson tentou diminuí-lo ainda mais, tratando-o como uma criança e lembrando-o de sua posição como um simples servo. Mas essa foi a gota d'água. A provocação de Wilson despertou algo perigoso em Daven, que não toleraria ser chamado de servo por ninguém. A mudança na atmosfera foi instantânea. Sentindo a ameaça, Wilson recuou, dizendo que não precisava mais de ajuda. Daven simplesmente passou por ele, decidido a pegar suas próprias roupas. O servo ficou paralisado. Ele percebeu que tinha cruzado uma linha e provocado uma reação que não esperava, e principalmente não conseguia controlar. Com um sorriso vitorioso, Daven olhou para trás. Ele informou que iria pessoalmente ao camareiro Mor para explicar por que seu servo se recusava a trabalhar. A ameaça velada atingiu em cheio. O jogo de poder virou completamente, deixando o servo em pânico total. Desesperado, Wilson tomou as roupas de volta, implorando para que ele não fizesse aquilo. Completamente submisso, Wilson se ofereceu para fazer não só a tarefa original, mas também limpar toda a bagunça, pedindo apenas que Daven deixasse o assunto morrer. Enquanto se afastava, o servo refletia sobre o quão arrogante e insolente o jovem mestre era. Ele concluiu que só podiam tê-lo colocado naquela posição de propósito, como um teste. Assim que Wilson saiu, Julian apareceu, preocupado. Ele sugeriu que a família talvez quisesse que Daven resolvesse o problema de um servo rebelde para provar seu valor como o sétimo Lorde. Daven, no entanto, não parecia nem um pouco preocupado. Na verdade, ele estava se divertindo com a situação toda. Julian expressou seu medo, lembrando a Daven que Wilson tinha fama de ser um ex-membro de gangue que já havia tirado vidas. Mas o protagonista apenas riu da informação. Daven explicou que pessoas que realmente mataram carregam uma energia específica, uma que ele não sentia em Wilson. Para ele, o servo era apenas um covarde tentando parecer durão. Daven explicou que, por causa da vida terrível que teve, ele conseguia sentir as verdadeiras intenções das pessoas. O espírito ao seu lado ouvia tudo, chocado com a revelação. O pequeno fantasma ficou imediatamente fascinado com essa habilidade, querendo saber em detalhes como aquilo era possível. Com um sorriso sombrio e olhos vermelhos, Daven respondeu que tudo aquilo era consequência direta do sofrimento que ele foi forçado a suportar. A energia pesada que emanava do protagonista deixou o espírito completamente apavorado. Ele não esperava por uma escuridão tão intensa vinda do jovem mestre. Na manhã seguinte, um servo entrou no quarto para entregar as roupas de Daven, agindo como se a conversa tensa do dia anterior nunca tivesse acontecido. Já vestido e sentado, Daven agradeceu pelo trabalho, mantendo a calma e a postura de um lorde. O servo, enquanto arrumava as coisas, comentou que nunca tinha ouvido falar de um mestre com as peculiaridades de Daven, ainda tentando entender a situação. Apesar de tentar manter um sorriso no rosto, o nervosismo dele era óbvio. Ele estava claramente intimidado pelo jovem. Então, Daven fez um pedido inesperado. Ele queria que o servo lhe trouxesse uma espada de madeira de aproximadamente 1 metro. O pedido pegou o servo de surpresa. Ele não entendeu o motivo daquilo e olhou para Daven com uma expressão de clara incredulidade. Ignorando a confusão do homem, Daven simplesmente se levantou e começou a andar pelo quarto, com uma calma que só aumentava a tensão no ar. De repente, o protagonista se virou com um sorriso sinistro. O servo sentiu o perigo e tentou pedir para ele se acalmar, mas já era tarde demais. Em um ato de desespero, o homem agarrou o ombro de Daven, na tentativa de impedi-lo fisicamente. A reação de Daven foi brutal e instantânea. Com um único chute, ele jogou o servo para o outro lado do quarto, revelando uma força completamente inesperada. Caído no chão, o servo teve seu pulso agarrado por Daven.
O jovem então contou que conhecia alguém que não tinha um braço, uma ameaça clara sobre o que aconteceria se ele não obedecesse. Caído no chão, o servo se contorcia de dor. Daven, por outro lado, apenas observava a cena com uma calma assustadora, satisfeito com o resultado de sua demonstração de força. Um sorriso perverso tomou conta do rosto do jovem. Ele estava claramente saboreando cada segundo do poder que exercia sobre aquele homem. Mas, para a surpresa de Daven, o medo do servo se transformou em pura fúria. Ele se levantou, pronto para revidar, ignorando completamente a dor. O protagonista não esperava por essa reação. Aquele homem, que ele julgava ser um completo covarde, estava mostrando um lado que ele não conhecia. Só que a raiva não era pelo ataque. O servo estava confuso e perguntou o que Daven tinha dito sobre uma madeira de cheiro preto, revelando um completo mal-entendido. Percebendo a confusão, Daven aproveitou para provocá-lo ainda mais, perguntando se ele tinha desistido de cumprir a ordem. Frustrado e humilhado, o servo saiu do quarto batendo a porta com toda a força que tinha. O som da batida ecoou pelo corredor. No entanto, o medo voltou a dominar. O homem abriu a porta um pouquinho, gaguejando que não tinha batido de propósito, desesperado para não arrumar mais problemas. Daven apenas suspirou, confirmando suas suspeitas. No fim das contas, o servo não passava de um covarde tentando parecer forte. O homem finalmente foi cumprir a tarefa, caminhando pelo corredor para buscar o que Daven havia pedido. No caminho, ele tentava se encher de coragem, determinado a não se deixar mais ser humilhado daquela forma. Ele retornou ao quarto com a espada de madeira em mãos, exibindo um ar de superioridade, como se tivesse completado a missão mais difícil do mundo. Já sentado à mesa, Daven pegou um livro e retomou a conversa de antes. Ele contou que conhecia muito bem uma pessoa que não tinha o braço direito. E com um sorriso sinistro, o jovem concluiu a história, dizendo que a vida daquele homem teve um final terrível. Um aviso claro e direto para o servo. O servo entregou a espada de madeira e Daven a aceitou com um simples agradecimento, encerrando a conversa tensa de antes. O homem não conseguia esconder o nervosismo. Ele se sentia completamente intimidado pela presença do jovem mestre. Assim que saiu da sala, ele fechou a porta às pressas, aliviado por finalmente poder respirar. Sozinho, Daven analisou a espada de madeira. Era um começo humilde, mas era o primeiro passo para recuperar o que havia perdido. Ele foi para o pátio de treinamento e começou a praticar os movimentos básicos. Cada golpe era desferido com a memória de sua vida passada, buscando a perfeição em cada balanço da espada contra os bonecos de treino. No entanto, o cansaço veio rápido. Ele percebeu que seu corpo atual era extremamente fraco e que ainda tinha um longo caminho pela frente. Mas isso não o desanimou. Pelo contrário, um sorriso de pura determinação surgiu em seu rosto. Ele sentia que tinha nascido para aquilo. Com um novo ímpeto, ele concentrou sua energia. E com um único golpe, partiu o topo do boneco de treino, provando que sua técnica ainda estava lá, mesmo em um corpo frágil. De repente, uma voz o interrompeu. Um jovem de cabelo loiro apareceu, comentando que não esperava encontrar ninguém usando o campo de treinamento. Daven se virou, encarando o recém-chegado com uma expressão séria e desconfiada. O olhar do estranho se fixou no boneco de treino quebrado, claramente impressionado com a força do golpe. O rapaz se apresentou como Revan Adenka. Ele reconheceu Daven, mas o chamou de forma pejorativa, como o inútil da família. Ao ouvir aquele nome, Daven se lembrou de já ter encontrado o pai daquele rapaz antes. A arrogância parecia ser um traço de família. Um passo firme ecoou pelo campo de treinamento, anunciando a chegada de mais alguém. Era Revan Adenka. Ele se aproximou com um sorriso arrogante, claramente subestimando Daven e procurando um jeito de provocá-lo. Mas o insulto despertou uma memória antiga em Daven. Uma lembrança de um duelo distante, de uma época em que ele era tudo, menos fraco. Ele se recordou de batalhas intensas, onde cada movimento era calculado e a vitória era a única opção. E, acima de tudo, ele se lembrou que saiu vitorioso. Um guerreiro respeitado, não o alvo de piadas de um garoto mimado. Revan,
Sem ter ideia do que se passava na mente de Daven, começou a zombar do espantalho quebrado, achando a cena patética. Ele continuou a provocação, dizendo que Daven era uma vergonha para qualquer artista marcial. Só que Daven não se deixou abalar. Ele rebateu com precisão cirúrgica, mirando no ponto mais fraco de Revan. Sua linhagem. O jovem insinuou que a falta de modos de Revan só podia ter vindo de seu pai, um mero descendente colateral da família. A expressão de Daven mudou completamente. A calma deu lugar a uma fúria fria, pois ele sabia que tinha tocado na ferida, e ele acertou em cheio. Revan explodiu, gritando que Daven não tinha o direito de insultar seu pai daquela maneira. Cego de raiva, o rapaz partiu para o ataque. No entanto, Daven permaneceu imóvel, com uma calma que não fazia sentido algum. Revan sentiu um calafrio. Mesmo sem conseguir sentir mana em Daven, ele teve a terrível sensação de que aquele homem poderia vencê-lo. O insulto de Daven havia despertado a maior insegurança de Revan, o complexo de inferioridade por sua linhagem, um fardo que seu pai também carregava. Enquanto Revan hesitava, confuso com aquela aura, uma energia sutil começou a emanar da mão de Daven. A luta estava prestes a começar de verdade. Antes que Revan pudesse reagir, a situação virou completamente. Uma espada de madeira, emanando uma aura intimidadora, estava apontada diretamente para sua garganta. Era Daven, o jovem mestre Vinchem, que o encarava com um sorriso vitorioso, deixando claro quem estava no controle da situação. Revan não conseguia acreditar na audácia do oponente. Ele estava sendo desafiado abertamente, e a humilhação era imensa. O choque o paralisou por um instante. A ponta daquela espada parecia mais letal que qualquer lâmina de verdade que ele já tivesse enfrentado. E o olhar de Daven confirmava tudo. Ele não estava apenas se defendendo, estava se divertindo com o desespero de Revan. A provocação foi a gota d'água. A raiva de Revan finalmente superou o medo e a surpresa que sentia. Sem perder tempo, Daven se preparou para desferir o golpe. Seus olhos brilharam com uma intensidade sinistra, revelando a verdadeira e perigosa intenção por trás daquele sorriso. Cego pela fúria, Revan ignorou o perigo e avançou com tudo o que tinha, decidido a acabar com aquilo. A tensão no ar era palpável. O confronto final parecia inevitável. Ele gritou que acabaria com Daven ali mesmo, colocando toda a sua raiva naquele único ataque. A frustração tomou conta de Revan. Ele não conseguia entender como a situação tinha saído tanto do controle. De repente, um jovem de óculos surgiu atrás de Daven, gritando desesperado para que ele desviasse. Mas Daven permaneceu imóvel. No último segundo, um guarda interveio, segurando Revan com toda a força. Ele avisou que o rapaz não podia, de jeito nenhum, lutar contra o jovem mestre Vinchem. A intervenção trouxe um alívio imediato para o assistente de Daven, mas o próprio Vinchem continuava com seu sorriso presunçoso, como se já esperasse por isso. O guarda interveio, explicando a Revan que ele teria a chance de lutar na Assembleia das Espadas Verdadeiras, e por isso deveria se controlar por agora. A frustração do jovem era visível, a raiva de Revan era palpável. Ser impedido daquela forma, na frente de todos, era uma humilhação que ele não engoliria facilmente. Mais tarde, no escritório, o espírito questionou Daven furiosamente sobre o porquê de ter provocado Revan. Ele alertou que, se não fosse pelo guarda, o jovem mestre estaria em sérios apuros. Daven, no entanto, parecia completamente despreocupado com o perigo que correu, tratando a preocupação do espírito com total indiferença. Ele se desculpou de forma casual, explicando que estava apenas tentando aprender o máximo possível sobre aquela era, e que o espírito era sua principal fonte de informação. Enquanto falava, Daven olhava para uma imagem específica no livro, um retrato que parecia guardar um significado importante para ele. O espírito mudou de assunto, apontando para o livro e mencionando as bênçãos e as características daquele mundo. A palavra características finalmente chamou a atenção de Daven. Ele explicou que as características eram, na verdade, uma espécie de bênção criada pelo homem. A revelação pegou Daven de surpresa. A ideia de uma bênção que não vinha dos deuses era algo completamente novo para ele. O espírito continuou sua lição,
parecendo satisfeito por finalmente ter a atenção completa do jovem mestre. Ele usou Revan como exemplo, mencionando sua característica, o Homem de Aço. Explicou que era uma bênção vinda do Rei Anão, focada em fortalecer o corpo. A característica Homem de Aço era de nível médio, mas sua especialidade era um poder destrutivo e uma defesa quase impenetrável. O espírito acrescentou que, embora essa característica direcionasse o treinamento para um único caminho, ela permitia que o usuário ficasse mais forte muito mais rápido. Daven processava a informação, lembrando-se dos feitos incomparáveis de Revan. Ele sabia que para enfrentar pessoas com esse tipo de poder, ele precisaria de algo a mais. Uma decisão começou a se formar em sua mente. Ele precisava ficar mais forte e rápido. Determinado a ficar mais forte, Daven começou seu treinamento na mesma hora. Cada movimento era pesado, mas ele persistia, ignorando o mundo ao seu redor. Ele canalizou suas memórias e experiências passadas, tentando replicar a maestria que um dia teve, mesmo que seu corpo atual não respondesse da mesma forma. Mas seu esforço não passou despercebido. Outros cavaleiros observavam de longe, zombando abertamente de sua fraqueza e de como ele ficava sem fôlego com apenas alguns golpes. De repente, a zombaria foi interrompida. Uma presença imponente surgiu, e os cavaleiros que riam se calaram no mesmo instante. Era Merlin, o vice-capitão da unidade da Espada Branca. Sua chegada mudou completamente o clima do pátio de treinamento. O medo tomou conta dos cavaleiros, que agora tremiam diante da autoridade do vice-capitão. A diversão deles tinha acabado. Merlin observou a cena com uma expressão séria, notando o estado de Daven e a tensão no ar. Enquanto isso, o jovem protagonista estava no seu limite, completamente exausto e suando frio pelo esforço sobre-humano. O vice-capitão permaneceu em silêncio por um momento, apenas analisando a situação de longe. Para os outros, Daven parecia estar apenas balançando uma espada sem rumo, sem usar mana ou qualquer habilidade especial. Mas por dentro, uma batalha muito maior acontecia. Daven se lembrava de quem ele já foi, um guerreiro que todos desprezavam. Ele se lembrou de como superou todas as críticas e derrotou oponentes poderosos, transformando o desprezo em admiração. Essa memória era seu combustível. Com essa determinação renovada, ele sabia que poderia fazer tudo de novo, não importava o quão difícil fosse o começo. Justo quando estava prestes a desmaiar, uma mão estendeu uma poção de recuperação avançada na sua frente. Daven ergueu o olhar, surpreso, e viu Merlin ali. O vice-capitão explicou que seria mais fácil treinar com a ajuda da poção. O homem de cabelo vermelho se desculpou, acreditando que Daven estava apenas patrulhando. Ele disse que o jovem podia ir, dispensando-o educadamente. Mas Daven não se moveu. Ele encarou o nobre com seriedade, deixando claro que não estava ali por acaso. Sua expressão era firme, mostrando uma determinação que o outro homem não esperava encontrar em um simples guarda. A confiança de Daven pegou o nobre de surpresa, quebrando completamente sua compostura inicial. O homem tentou dispensá-lo novamente, mas Daven já estava focado no que realmente importava. Enquanto o nobre se afastava, Daven percebeu que algo nele havia mudado, mas não havia tempo para pensar nisso agora. Ele voltou sua atenção para o treino, desferindo um golpe poderoso no boneco de madeira. Seus movimentos eram rápidos e precisos. Cada golpe era um passo a mais em sua jornada para ficar mais forte. Exausto, ele finalmente fez uma pausa para beber a poção que havia recebido, recuperando suas energias para continuar. O treinamento não era só físico. Com a ajuda de um antigo mestre, Daven mergulhou nos livros, estudando a teoria por trás da esgrima. Ele começou a aplicar o que aprendeu, sentindo o poder fluir a partir do equilíbrio perfeito de seu corpo. E então, algo mudou. Ele começou a sentir a mana em seu coração e a enxergar o caminho da espada de uma forma que nunca tinha visto antes. Seu objetivo era dominar a lendária técnica de esgrima do Daven de um braço só, um estilo complexo e poderoso. Ele canalizou sua mana, visualizando os pontos e linhas da técnica, e mirou no boneco de treinamento. Com um movimento final e preciso, o golpe da espada estava completo.
Ele finalmente conseguiu executar a técnica perfeitamente. A euforia tomou conta de Daven. Após tanto esforço, o resultado finalmente apareceu. Ele tinha conseguido. A técnica lendária do Daven de um braço só foi executada com perfeição, um feito que ele jamais imaginou ser possível. Enquanto isso, um servo se apressava para levar o café da manhã, reclamando que o treinamento de Daven estava atrapalhando a rotina. O servo, no entanto, parecia ter um plano para lidar com o jovem mestre. Um sorriso malicioso se formou em seu rosto. O café da manhã foi servido. O servo revelou o prato com um ar de quem esperava uma reação específica de Daven. A expressão calma de Daven desapareceu no instante em que ele viu o que estava no prato. Em vez de uma refeição, havia apenas restos e ingredientes crus, uma clara provocação do servo. O servo agiu como se nada tivesse acontecido, assobiando com desdém. A boca suja entregava que ele havia comido a verdadeira refeição. Ele então fingiu surpresa, como se só agora tivesse percebido seu descuido. O servo o advertiu, dizendo que podia relevar a gracinha por enquanto, mas que Daven não deveria cruzar a linha. Mas a paciência de Daven, que já vinha sendo testada há muito tempo, finalmente chegou ao limite. O servo, no entanto, parecia confiante em sua provocação, sem ter a menor ideia do erro que estava cometendo. Para a surpresa do servo, Daven simplesmente começou a comer o que foi servido, com um sorriso tranquilo no rosto, como se nada estivesse errado. De repente, o servo ouviu a voz de Daven em sua mente. O jovem explicou que não o estava pressionando com seu poder de propósito, revelando uma habilidade que o servo não conhecia. Daven então revelou que o importante era o fato de que ele agora podia usar mana. Ele ergueu o garfo imbuído de poder e deu uma escolha ao servo: ser governado pelo medo ou se juntar a ele. O servo, ainda abalado, tentou uma última cartada de orgulho. Ele sugeriu que Daven deveria se juntar a ele, e não o contrário. Uma aposta perigosa. Daven, no entanto, não se moveu. Ele continuou sua refeição miserável com uma calma que era, por si só, uma ameaça. A decisão do servo já estava selada. Mais tarde, ao entrar no escritório, Wilson encontrou o jovem mestre sentado tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Mas algo estava diferente. O servo parou na porta, congelado. A aura de poder que ele sentia era esmagadora, e a percepção da verdadeira natureza de Daven o atingiu em cheio. Naquele instante, o medo tomou conta de Wilson. Ele finalmente entendeu com quem estava lidando e o tamanho do erro que havia cometido ao desafiá-lo. Enquanto isso, no pátio de treinamento, um nobre de cabelo vermelho caminhava, alheio aos acontecimentos no quarto do jovem mestre. Um de seus subordinados se aproximou, informando que o mestre Vincent havia terminado o treino mais cedo e trazendo uma prova de seu progresso. A notícia despertou o interesse do nobre, que não esperava por aquilo. O que ele viu o deixou perplexo. O topo de um espantalho de treino, cortado com uma precisão cirúrgica. Ele sabia que o mestre Vincent só usava espadas de madeira. Um corte como aquele seria impossível. O nobre tocou a superfície lisa do corte, tentando entender. A precisão era de um mestre espadachim, não de um novato com uma arma de treino. A mente dele entrou em parafuso. Um crescimento tão rápido em poucos dias era inédito. Ele se perguntou que tipo de arte marcial o jovem mestre estava praticando. De volta ao quarto, a atmosfera havia mudado completamente. Um novo companheiro loiro ria da situação, enquanto Daven comia tranquilamente. Depois da refeição, Daven se preparou para o resto do dia, a tensão de antes completamente dissipada. A cena agora era de uma estranha normalidade. Wilson, o servo, dobrava as roupas em silêncio, completamente submisso. A nova hierarquia estava estabelecida. O novo companheiro loiro achou divertida a forma como Daven misturava polidez com uma ameaça sutil. Daven, por sua vez, parecia satisfeito com o controle que exercia sobre a situação. Ele então começou a demonstrar a natureza de seu poder, uma força que ele mesmo ainda estava aprendendo a dominar completamente. Wilson, ainda abalado, observava à distância. Daven apresentou um tecido ao visitante, que perguntou do que se tratava, genuinamente curioso com o material. A refeição havia terminado, mas a conversa mais importante estava apenas começando. De repente, a atmosfera leve se desfez.
A expressão de Daven ficou séria, e seu companheiro percebeu na hora que algo estava muito errado. O visitante, maravilhado, revelou que o tecido era de levidine, um material caríssimo. As palavras desvio de dinheiro ecoaram na sala, deixando Daven e o outro em estado de choque. Daven processou a revelação. Não podia ser uma simples coincidência. Ele sentiu que aquilo estava conectado a um problema muito maior. Em outro lugar, o som de uma lâmina pesada cortando o ar ecoava com violência. Um jovem loiro, exausto, terminava mais uma sessão de um treinamento brutal, empurrando seu corpo muito além dos limites. A imagem de seu rival, uma sombra em sua mente, era o que o motivava a continuar, a não desistir, mesmo quando cada músculo do seu corpo implorava por descanso. Com um último grito de esforço, ele desferiu um golpe final, canalizando toda a sua frustração e esperança naquele único movimento. O treino finalmente acabou. Sozinho no enorme salão, o jovem tentava recuperar o fôlego, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Mas ele não estava sozinho. Uma figura imponente o observava das sombras. Era seu pai. Ele se aproximou com um olhar severo, lembrando ao filho que o tempo deles estava se esgotando. O pai de Revan deixou o fardo bem claro. A única forma de escapar da pobreza era vencer a Assembleia das Espadas Verdadeiras. E para isso, ele precisava derrotar um homem, Vincent. Com uma força brutal, o homem agarrou o braço do garoto, sua paciência claramente no limite. Ele encarou o jovem com fúria, despejando toda a pressão e a frustração de suas expectativas não atendidas sobre ele. O garoto sentiu o medo, percebendo que a irritação do homem só piorava a cada segundo que passava. Mas em meio ao pânico, ele encontrou um pingo de determinação ao se lembrar do motivo pelo qual suportava tudo aquilo: seu pai e sua família. Enquanto isso, em outro lugar, um jovem de óculos apresentava um livro com um sorriso satisfeito. Ele explicou a Daven que aquelas páginas continham tudo, não apenas informações pessoais dos alvos, mas também suas técnicas e hábitos de luta. Daven ficou chocado com o nível de detalhe. Ele admitiu que a precisão daquelas informações era absolutamente assustadora. O informante continuou, apontando para um ponto específico, e Daven confirmou que a estratégia estava correta. Em seguida, o aliado mostrou um item ainda mais impressionante. Um cristal que, se ingerido, fortaleceria o corpo e a mana do usuário instantaneamente. Observando a reação de Daven, o jovem de óculos entendeu perfeitamente o quão desesperado o garoto na cadeira de rodas estava para vencer. Com todos aqueles recursos em mãos, um sorriso confiante surgiu no rosto de Daven. Um plano começava a se formar. Ele se inclinou sobre a mesa e seu companheiro percebeu a mudança súbita na atmosfera. A calma de Daven deu lugar a uma expressão de ambição implacável. Ele estava pronto para fazer o que fosse preciso. Com um movimento rápido, ele tocou um sino. Segundos depois, o servo Wilson apareceu na porta, ofegante, perguntando ao jovem mestre se algo estava errado. Enquanto isso, em outra parte da mansão, um mordomo com um sorriso enigmático anunciou que uma mensagem importante havia chegado para a família. A mensagem foi registrada em papel, detalhando um pedido incomum. Raelsa, a conselheira da família, era a responsável por analisar a petição antes de levá-la ao chefe. Do lado de fora, o mensageiro que trouxe a notícia espiou pela porta, roendo as unhas de ansiedade. Dentro do escritório, Raelsa trabalhava em silêncio, imersa nos detalhes da proposta que tinha em mãos. A espera era torturante para o mensageiro, que suava frio só de pensar na possibilidade de uma recusa. Finalmente, ele foi chamado. Raelsa comentou, sem tirar os olhos do papel, que o pedido parecia vir de alguém que não tinha coragem de fazê-lo pessoalmente. O rapaz tentou se explicar, mas a presença imponente da conselheira o deixava completamente intimidado. Ela finalmente ergueu o olhar, avaliando a convicção por trás do nervosismo do mensageiro. Tomando coragem, ele declarou em voz alta que o jovem mestre Vincent provaria seu valor como um membro da família principal. A ousadia da promessa surpreendeu Raelsa. Ela pediu que ele repetisse o que tinha acabado de dizer, intrigada com aquela súbita confiança.
Após entregar o recado, o mensageiro foi dispensado e saiu às pressas, deixando a conselheira sozinha com seus pensamentos. Raelsa ponderou sobre a situação. Vincent, que nunca demonstrou ambição, de repente fazia uma promessa tão grande. Era estranho. Então, um sorriso sutil surgiu em seu rosto. Ela percebeu que havia algo mais por trás daquele pedido, uma intenção oculta que poderia mudar o jogo. Longe dali, o patriarca da família Adenka meditava em seus aposentos, sem saber que uma proposta ousada estava prestes a quebrar sua tranquilidade. Enquanto isso, o patriarca da família Adenka continuava sua meditação, completamente alheio à ousada proposta que se aproximava de seus aposentos. Sua paz foi interrompida pela chegada da conselheira Raelsa, que trazia consigo a petição que poderia mudar o destino de um dos membros da família. O patriarca, no entanto, não demonstrou o menor interesse. Ele a repreendeu, dizendo que a idade a estava afetando e que ela deveria parar com aquele comportamento inútil. A frieza em sua voz era evidente. Ele não estava disposto a perder seu tempo com o que considerava uma tolice sem fundamento. O líder da família permaneceu impassível, deixando claro que a conversa, para ele, já havia terminado antes mesmo de começar. Mas Raelsa não se abalou. Com um gesto solene, ela se preparou para fazer uma aposta que ele não poderia simplesmente ignorar. Ela então se ajoelhou. O ato inesperado surpreendeu o patriarca, que a questionou se ela realmente entendia as consequências do que estava fazendo. Raelsa confirmou sua posição. Ela afirmou que, se o jovem mestre Vincent não conseguisse provar seu valor, ela mesma arcaria com o preço. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Naquele momento, um pacto perigoso foi selado entre o poder do patriarca e a lealdade da conselheira. De repente, a expressão de Raelsa mudou para uma de choque. O patriarca a acusou de ter desviado fundos para ajudar Vincent, tentando entender seus motivos. Apesar da acusação grave, ela rapidamente recuperou a compostura, mantendo-se firme em sua decisão e lealdade ao jovem mestre. Diante de tal determinação, o patriarca finalmente cedeu. Ele declarou que não tinha motivos para interferir, deixando o destino de Vincent nas mãos dela. No entanto, um pensamento o atingiu. Havia algo naquela situação, naquela ambição repentina, que o lembrava de alguém. Uma memória de um espadachim do passado veio à sua mente. Uma figura cuja determinação talvez se assemelhasse à que Vincent estava tentando demonstrar agora. Com a decisão tomada, o patriarca começou a se levantar. O teste de Vincent havia sido oficialmente aceito. E com a permissão concedida, o palco para o teste de Vincent foi montado. Liderando o evento estava o patriarca Khan, uma figura cuja presença imponente silenciava qualquer um que ousasse questionar sua autoridade. A Assembleia das Espadas Verdadeiras havia começado. Os competidores entraram na arena sob os gritos da multidão, prontos para provar seu valor. Entre eles estava o jovem, agora se apresentando como Revan. Cada passo dele era firme, carregado com a determinação de quem não tinha nada a perder e tudo a ganhar. Seu olhar era fixo e intenso. Ele não estava ali para participar, mas para dominar. Aquele era o seu palco. De relance, Revan notou as figuras importantes que o observavam de cima. Ele sabia que cada movimento seu seria julgado. E entre os juízes, a presença mais notável era a do patriarca Khan. Sua fama o precedia, e o reconhecimento do seu nome pela multidão só confirmava o peso daquele evento. Mas a pressão não o intimidou. Pelo contrário, um sorriso selvagem tomou conta do rosto de Revan. Ele estava exatamente onde queria estar. Com o hastear da bandeira, o início da competição foi oficialmente declarado. Revan não esperou um segundo. Ele avançou contra seu primeiro oponente com uma ferocidade avassaladora, pronto para acabar com aquilo rapidamente. O adversário mal conseguiu erguer seu escudo a tempo. A defesa resistiu por um instante, mas as rachaduras já denunciavam a força brutal por trás do ataque. Em um ato de desespero, o oponente tentou um contra-ataque, baixando sua espada com toda a força que tinha. Só que o ataque foi inútil. A lâmina se estilhaçou contra a armadura de Revan, que nem sequer se abalou com o impacto.
O jovem zombou da tentativa patética, perguntando se o inimigo realmente acreditava que aquilo funcionaria contra seu atributo especial de homem de aço. E com um único movimento, a luta acabou. O oponente foi lançado para trás, sua defesa e sua moral completamente destruídas. Na arquibancada, um nobre explodiu em comemoração, gritando o nome de Revan. A primeira vitória tinha sido rápida e brutal. Na arquibancada, os nobres comentavam impressionados. A habilidade defensiva de Revan era notável, e pela primeira vez, um descendente de uma linhagem secundária parecia ter chances reais de vencer a competição. De longe, Vincent Adenka observava tudo com atenção. Ele reconheceu que a performance de Revan era de fato brilhante. Mas havia uma falha óbvia. A técnica de luta dele não tinha profundidade alguma, era superficial. Para Vincent, os movimentos de Revan pareciam mecânicos, como marionetes controladas por cordas. Eram eficientes, mas não demonstravam nenhuma experiência real de combate. Ele continuou analisando a cena, certo da fraqueza que havia encontrado no estilo de seu oponente. Enquanto isso, na arena, Revan se curvava para a multidão que o aplaudia de pé pela vitória esmagadora. Ele ergueu o rosto com um olhar de pura arrogância, já se considerando o campeão. Vincent respondeu com um sorriso desafiador. Ele deixou claro que não iria a lugar nenhum. Do alto de seu trono, o patriarca da família Adenka observava o desenrolar dos eventos em silêncio, seu rosto impassível. De repente, uma espada de madeira e uma de aço foram lançadas na arena. Era o sinal para o início do combate final. Um homem se apresentou como Zeron, o árbitro da unidade Espada Branca, e se preparou para iniciar a luta. Revan já estava em posição. Sua expressão confiante mostrava que ele não tinha dúvidas de que venceria. Ele então se dirigiu ao patriarca e anunciou que, tendo derrotado todos os outros, agora lutaria contra Vincent, o descendente direto da família. Em um ato de extrema arrogância, Revan impôs suas próprias condições. Lutaria apenas com a espada de madeira, usando a mão esquerda, e ainda permitiria que Vincent o atacasse 3 vezes primeiro. Vincent apenas sorriu diante daquela proposta absurda. A confiança de seu parente seria sua ruína. A arrogância de Revan era exatamente o que Vincent esperava. Ele mal podia conter a satisfação, sabendo que a vitória já estava decidida antes mesmo da luta começar. No centro da arena, o árbitro Zeron se posicionou entre os dois. De um lado, Revan exibia um sorriso presunçoso. Do outro, Vincent esperava com uma calma calculada. O árbitro então deu o comando para que ambos se preparassem para o início da luta, mas foi interrompido antes que pudesse terminar. Seguindo a condição imposta por Revan, um servo entregou a Vincent uma simples espada de madeira. O jovem a recebeu sem qualquer objeção. Com a arma de treino em mãos, Vincent exibiu um sorriso confiante. Para ele, aquela desvantagem não significava absolutamente nada. Nas arquibancadas, os líderes da família observavam a cena com expressões sérias. Aquele confronto era mais do que uma simples luta. Era um teste de linhagem. Só que Vincent decidiu aumentar a aposta. Ele declarou que não se moveria um único passo do lugar onde estava até que os 3 ataques de Revan fossem finalizados. A declaração foi um insulto direto. Revan explodiu em fúria, acusando Vincent de zombar dele e de não levar a luta a sério. A humilhação era insuportável. A plateia ficou empolvorosa. Todos pensavam que o jovem mestre Vincent nem sabia lutar. Aquela demonstração de confiança era completamente inesperada e parecia loucura. A atitude de Vincent enfureceu um dos nobres, que se levantou aos gritos, indignado com o que considerava uma falta de respeito. Mas o patriarca da família Adenka não demonstrou reação. Ele apenas observava, analisando cada movimento e cada palavra dita na arena. De seu camarote, o líder da família tinha uma visão clara do desafio e disse a Vincent que ele precisaria provar suas palavras com ações. Vincent respondeu que era exatamente isso que ele faria, mantendo sua postura desafiadora e confiante. A hora do teste havia chegado. Diante da tensão, o árbitro Zeron não teve escolha. Um pouco hesitante, ele anunciou que a luta com o descendente direto iria finalmente começar. A raiva tomou conta de Revan.
Com os dentes cerrados, ele se preparou para descarregar toda a sua fúria e acabar com aquela humilhação de uma vez por todas. Vincent observou a fúria de seu oponente com um sorriso de canto. Ele sabia exatamente o que estava por vir e não tinha a menor intenção de desviar. Com o sinal do árbitro, a tão esperada luta finalmente começou. Revan não perdeu um segundo. Ignorando as próprias regras que impôs, ele avançou com um ataque feroz, convencido de que a velocidade o salvaria. Mas Vincent não demonstrou surpresa. A previsibilidade de seu oponente era a maior fraqueza dele, e o jovem pretendia explorar isso ao máximo. Graças às informações que Julian havia lhe passado, cada movimento de Revan parecia óbvio. Seus padrões de ataque Revan gritou que acabaria com a arrogância de Vincent, acreditando que a força bruta seria suficiente para encerrar a luta. Com um golpe que parecia certeiro, ele já comemorava a vitória. Em sua mente, a luta estava terminada. Só que Vincent sabia que a maioria daqueles ataques eram apenas fintas. Movimentos chamativos para esconder a verdadeira e previsível intenção. Desesperado, Revan preparou um segundo golpe, certo de que dessa vez funcionaria. Foi inútil. Vincent se moveu com tanta facilidade que nem precisava mais das informações de Julian para prever os ataques. A técnica de Revan era básica demais. Então, o jovem se preparou para mostrar ao seu oponente um erro fundamental. Com um simples toque de sua mão, ele desviou a lâmina e explicou que espadas grandes como aquela não foram feitas para estocadas. Eram lentas e fáceis de ler. O choque tomou conta de Revan. Para prever seus movimentos daquela forma, Vincent teria que ser muito mais forte do que ele. A realidade o atingiu como um soco. Vincent, por outro lado, estava apenas começando. Aquele era o momento de virar o jogo e mostrar seu verdadeiro poder. A humilhação transformou a arrogância de Revan em puro ódio. Ele se recusava a aceitar que estava sendo completamente dominado. Consumido pelo ódio, Revan atacou com toda a força que tinha, ignorando completamente qualquer estratégia ou técnica. Mas Vincent parou a lâmina com uma única mão. O ataque desesperado de seu oponente não representava ameaça alguma. Em um movimento rápido, ele travou o pé de Revan no chão, imobilizando-o completamente. Com seu oponente preso e desequilibrado, Vincent finalmente declarou que era a sua vez de atacar. E com uma força avassaladora, ele jogou Revan contra o chão, quebrando o piso da arena com um impacto. O mundo de Revan virou de cabeça para baixo. A derrota era absoluta e a humilhação completa. Vincent se ergueu sobre seu rival caído. Sua presença era esmagadora, a de alguém que tinha renascido das cinzas. Ele estava ali para cumprir a promessa que fez a Julian e também a seu pai. Aquele era o seu momento de provar seu valor. Na plateia, o choque era total. Ninguém conseguia acreditar no que estava acontecendo. Aquele resultado era impensável. Um homem em particular observava com uma intensidade diferente, analisando o poder de Vincent com um olhar calculista. Outros, no entanto, entraram em pânico, gritando avisos desesperados para o lutador caído. A voz de um homem ecoou pela arena, exigindo que Revan se levantasse. A derrota se transformava em um espetáculo público. Ajoelhado e sem forças, Revan mal conseguia se apoiar em sua espada. A luta tinha, para todos os efeitos, acabado. Ele não conseguia entender. Como Vincent, que nunca havia usado mana, podia ter um poder tão esmagador? A mente dele não processava. Mas Vincent não estava sozinho. A presença de seu irmão, Julian, era um lembrete constante do verdadeiro motivo pelo qual ele estava lutando. Enquanto seu oponente estava caído, Vincent refletia sobre os diferentes tipos de lutadores. Ele sabia que a força bruta de Revan era apenas um dos muitos caminhos, e nem de longe o mais eficaz. Mas Revan se levantou. A humilhação havia quebrado sua arrogância, e no lugar dela, uma loucura pura e descontrolada tomou conta de seu rosto. Ele começou a rir, convencido de que Vincent era apenas um deus menor qualquer, tentando se exibir. A derrota o tinha levado ao delírio. Vincent respondeu com frieza, dizendo que se pensar daquela forma o ajudava a lidar com a situação, ele que continuasse. Julian, no entanto, sentia que as coisas estavam saindo do controle. Ignorando a provocação, Revan liberou toda a sua energia num grito de fúria,
pronto para arriscar tudo em um último e desesperado ataque. A expressão de Vincent mudou. A brincadeira tinha acabado. Ele percebeu que seu oponente não ia desistir e que agora a luta era para valer. Revan avançou com um golpe devastador que abriu uma cratera no chão, mas Vincent se esquivou no último instante com uma agilidade impressionante. Com a guarda do oponente completamente aberta, o jovem preparou seu contra-ataque, canalizando sua própria energia na espada de madeira. A surpresa no rosto de Revan foi imediata. Ele não esperava uma reação tão rápida. Antes que pudesse se defender, Vincent o atingiu com um golpe preciso no pescoço. Mas algo estava errado. Revan tocou o local do golpe, confuso. Ele não sentia dor alguma, o que o deixou ainda mais perplexo. Na plateia, um homem mais velho observava chocado. Ele gritou que era impossível uma espada de madeira quebrar as defesas de um homem de aço. Vincent mantinha a concentração total. Aquele golpe não foi para ferir, mas para criar a abertura perfeita. Ele sabia que só tinha uma chance. Revan, agora completamente insano, partiu para cima de novo, rindo descontroladamente. Ele não percebeu que estava caindo direto na armadilha. E então, Vincent executou seu plano. Usando a própria força do ataque de Revan contra ele, o jovem preparou o golpe que decidiria tudo. Revan, cego pela fúria, desceu sua espada com toda a força que lhe restava. Era um golpe de tudo ou nada, movido apenas pelo desespero e pelo ódio. Mas Vincent já esperava por isso. Com um movimento preciso e calculado, ele desviou a trajetória do ataque, usando a própria força do adversário para se defender. Seus olhos brilhavam com uma intensidade fria e calculista. A armadilha estava perfeitamente montada, e Revan tinha acabado de cair nela. Na plateia, Julian observava tudo com uma expressão de choque. Ele não conseguia acreditar no nível de habilidade que Vincent estava demonstrando. Vincent sabia o risco que estava correndo. Ele tinha consciência de que usar essa habilidade uma única vez faria seu corpo entrar em colapso. Era uma aposta de altíssimo custo. Ele precisava terminar a luta enquanto Revan ainda estava vulnerável no ar. Era a única janela de oportunidade que teria para garantir a vitória. Revan, percebendo que havia perdido o controle da luta, explodiu em frustração. Ele se recusava a aceitar a derrota e tentou um último ataque desesperado, sem qualquer técnica. Mas a fúria de seu oponente não abalou a concentração de Vincent. O plano já estava em movimento e não havia mais como voltar atrás. Ele visualizou o combate. O caminho que Revan criou com seu ataque e o caminho que ele mesmo estava prestes a forjar, conectando os pontos para a vitória. Vincent se preparou para executar a técnica misteriosa da espada, um poder que ele mesmo estava criando naquele exato momento. E então, ele liberou sua energia. Um feixe de poder puro cortou o ar, indo direto ao seu alvo. Era a sua técnica suprema, a espada absoluta. Um golpe projetado não apenas para ferir o oponente, mas para anular completamente a habilidade dele. O homem mais velho na plateia ficou paralisado de choque. O que ele estava testemunhando ia além de qualquer lógica de combate que conhecia. Até mesmo o líder da família, que observava em silêncio, demonstrou uma rara surpresa. O poder que Vincent acabou de mostrar mudava completamente o cenário. A técnica de Vincent não era um simples corte. Ela foi projetada para invadir e reverter o fluxo de mana do oponente, um ataque fundamentalmente destrutivo. Era a sua criação máxima, a espada absoluta. Uma habilidade que não apenas feria o corpo, mas quebrava a própria fonte do poder do adversário. O golpe atingiu Revan em cheio. O grito dele não foi de dor física, mas do terror de sentir sua energia vital sendo arrancada à força. Ele caiu de joelhos, completamente derrotado, enquanto seu braço começava a se desintegrar. O juiz ficou tão chocado que não conseguiu declarar o fim da luta. Percebendo a hesitação, Vincent perguntou com uma frieza cortante se ele precisaria arrancar a outra perna de Revan para ser declarado o vencedor. A provocação funcionou. O juiz saiu de seu transe e ergueu a bandeira, anunciando Vincent Adenka como o vitorioso do confronto. Imediatamente, a equipe de apoio correu para socorrer Revan. A ordem era clara: estancar o sangramento e tentar salvar o que restava do braço dele. Enquanto isso,
O juiz se curvava diante do patriarca da família, pedindo desculpas por sua falha. O braço decepado no chão era a prova de seu erro. Um dos jovens se aproximou de Vincent, claramente preocupado com a brutalidade do resultado e as consequências que aquilo poderia trazer. Mas Vincent não demonstrou nenhum arrependimento. Pelo contrário, seu sorriso satisfeito indicava que tudo havia ocorrido exatamente como ele planejou. Todos os olhares se voltaram para o patriarca da família Adenka. A decisão final sobre como lidar com aquela situação estava inteiramente em suas mãos. O líder observava Vincent com um olhar intenso e calculista, tentando decifrar a origem daquele poder assustador que o garoto acabara de exibir. O silêncio do patriarca pesava sobre todos na arena. Ninguém ousava se mover enquanto ele ponderava sobre o que aquela vitória significava para o futuro da família. Finalmente, ele se levantou. Com um gesto, convocou todos para dentro, anunciando que a cerimônia de premiação começaria, apesar do incidente sangrento. Vincent observou o movimento impassível. Ele havia provado seu valor de uma forma que ninguém poderia mais ignorar. Agora, era hora de receber sua recompensa. Lá dentro, o patriarca da família Adenka se preparava para oficializar a cerimônia. A decisão dele daria o tom para o futuro de todos os presentes. Sob o céu noturno, a assembleia se reuniu em um silêncio tenso. O líder sentou-se na cabeceira e todos aguardavam o início da premiação. O prêmio pela vitória era um artefato de poder imenso, uma pedra do milagre, cujo brilho indicava seu valor inestimável. O patriarca então apresentou a recompensa a Vincent. O jovem se ajoelhou para receber a honra, o reconhecimento oficial de sua força esmagadora. A energia da pedra pulsava, um poder que estava prestes a mudar de mãos e selar o resultado daquele dia. Mas, de repente, as portas do salão se abriram com violência. A cerimônia foi bruscamente interrompida por uma figura enfurecida. Era o pai de Revan, que invadiu o local acusando Vincent de ter usado algum tipo de truque sujo para vencer. Ele não aceitava a derrota. Vincent permaneceu calmo diante da acusação, enquanto a alma de seu servo observava a cena em silêncio, invisível para os outros. O homem ignorou Vincent e se virou para outra figura importante no salão, exigindo uma explicação para o que ele considerava uma farsa. O patriarca observava a confusão com uma expressão severa. Sua paciência com aquela interrupção desrespeitosa estava chegando ao fim. Enquanto isso, em outra sala, os sacerdotes tentavam desesperadamente curar Revan. O jovem se contorcia de dor na maca. Cada pulso de energia curativa parecia apenas aumentar sua agonia. Algo estava terrivelmente errado com seus ferimentos. Foi então que o sacerdote-chefe trouxe a notícia devastadora. O braço de Revan não podia ser reimplantado. O dano era permanente. De volta ao salão, o pai de Revan questionou se seu filho ficaria aleijado para sempre, enquanto o outro nobre tentava explicar que a decisão da assembleia era final. Cego pela fúria e pelo desespero, o homem agarrou seu oponente pelo colarinho, incrédulo que eles não pudessem nem mesmo salvar o braço de seu filho. Vincent observava a cena com calma, enquanto o espírito de Julian flutuava ao seu lado. A situação estava prestes a explodir na frente de todos os convidados importantes da família. Enquanto isso, o braço de Revan continuava a se deteriorar. A ferida era diferente de tudo que os curandeiros já tinham visto, como se tivesse sido cortada por uma força sombria e desconhecida. Os líderes da família se reuniram ao redor do jovem ferido. O pai de Revan, Charles Adenka, mal conseguia conter sua fúria, questionando a autoridade de todos ali presentes. Ele explodiu em um grito de raiva. Como descendente direto, ele não podia aceitar que seu filho ficasse aleijado daquela forma, sem que ninguém fosse responsabilizado. A explosão de Charles causou um alvoroço entre os convidados. Os sussurros começaram, com muitos concordando que a situação toda era muito repentina e suspeita. Foi então que Vincent se adiantou, pedindo permissão ao patriarca para responder à acusação. O líder da família consentiu, curioso para ver o que o jovem faria. Com total confiança, Vincent lembrou a todos que os procedimentos do duelo foram aprovados pela autoridade máxima do patriarca, seguindo as regras da família à risca.
Ele fez questão de ressaltar que tudo foi feito publicamente, na presença de todos os convidados especiais, o que tornava a decisão oficial e inquestionável. O argumento de Vincent pegou Charles de surpresa. Ele ficou sem palavras, percebendo que tinha sido encurralado pela própria lógica e pelas leis que ele mesmo deveria seguir. Mas Vincent ainda não tinha terminado. Ele se virou e apontou para um dos cavaleiros, chocando Julian com sua próxima jogada. Ele se dirigiu ao homem de cabelo azul, confirmando que a pessoa causando o tumulto era, de fato, o pai de seu amigo Revan. A expressão de Vincent mudou, mostrando uma determinação fria. Ele não ia deixar a fúria de um pai desesperado atrapalhar o que precisava ser feito. O cavaleiro de cabelo azul ficou visivelmente tenso, sem entender aonde Vincent queria chegar com aquela ordem implícita. Entendendo o comando, o cavaleiro agiu rapidamente. Ele imobilizou Charles Adenka antes que ele pudesse causar mais problemas, amarrando-o no meio do salão. Humilhado e contido, Charles Adenka só podia assistir, sua raiva se transformando em puro ódio. Ele havia perdido completamente o controle da situação. O Lorde se aproximou de Charles Adenka com uma autoridade inquestionável. A humilhação do pai de Revan era apenas o começo do acerto de contas. Ele não demonstrou nenhuma simpatia. A paciência do nobre havia se esgotado completamente com a confusão e o desrespeito de Charles. Então, o Lorde deu um último aviso. Ele deixaria o insulto passar, mas apenas se Charles permanecesse em silêncio absoluto a partir daquele momento. Daven fez uma reverência, agradecendo a intervenção. Ao seu lado, Julian, em sua forma espectral, mal podia acreditar no que estava acontecendo. Julian comentou, animado, que Daven parecia estar se divertindo com a situação. Para o fantasma, aquela era uma experiência valiosa e muito divertida de se assistir. A cena era pesada. Revan estava inconsciente na mesa, seu pai amarrado e impotente, enquanto o Lorde e um curandeiro observavam o desenrolar dos fatos. O curandeiro começou o tratamento, mas o prognóstico não era nada bom. Ele informou que, daquele jeito, o braço direito de Revan ficaria inutilizado para sempre. Julian cochichou para Daven, percebendo a gravidade da situação. Ele viu aquilo não como uma tragédia, mas como uma oportunidade única. Ele insistiu que aquilo era, sem dúvida, uma chance que eles poderiam usar a seu favor. A desgraça de Revan poderia se tornar a sorte de Daven. Foi então que Daven interveio. Ele se virou para o curandeiro e perguntou se não seria possível consertar o braço de Revan usando uma pedra milagrosa. O curandeiro ficou pálido. A recompensa pela cura de Revan era justamente uma pedra milagrosa. Ele se perguntou se Daven estava sugerindo que ele usasse o próprio pagamento. Pela expressão de Daven, ele já sabia a resposta. Ele confirmou que sim, era possível curar o braço. Com total confiança, Daven se virou para as autoridades e admitiu abertamente. Foi ele quem cortou o braço direito de Revan. O Lorde o encarou por um momento e por fim concordou. Ele decidiu deixar a resolução daquele problema inteiramente nas mãos de Daven. Agora, com total autoridade, Daven se voltou para Charles Adenka. O pai, completamente derrotado, começou a se desculpar, admitindo que não soube educar o filho. De repente, um dos cavaleiros sentiu a espada ser violentamente arrancada de sua mão. Ele não teve tempo nem de reagir. A arma voou direto para Daven, que a ergueu sobre o pai de Revan. A intenção era clara. Um acerto de contas estava prestes a acontecer. Daven então revelou sua condição. Ele usaria a pedra milagrosa para curar Revan, mas a cura teria um preço. A lei era simples, olho por olho, dente por dente. Para restaurar um braço direito, ele exigia que outro fosse sacrificado em troca. Charles Adenka não podia acreditar no que estava ouvindo. A proposta de Daven era um insulto, uma humilhação que ele não estava disposto a aceitar. O Lorde observava a cena, notando que, apesar da gravidade da situação, Charles se recusava a ceder. Seu orgulho parecia maior que a preocupação com o filho. Mas a pressão foi demais. Em um ato de desespero, Charles agarrou uma lâmina e declarou que ele mesmo sacrificaria o próprio braço direito. Sem hesitar, ele apontou a arma para si, pronto para cumprir a terrível exigência e provar seu valor como pai. Julian, em sua forma espectral, observou a cena e comentou que aquilo,
por mais distorcido que fosse, ainda era uma prova de amor paterno. O Lorde, no entanto, não via amor naquela cena. Ele via apenas uma tragédia desnecessária se desenrolando bem na sua frente. O grito de Charles ecoou pelo salão, um som de pura agonia e sacrifício iminente. Era exatamente isso que Daven estava esperando. Mas, no último segundo, um dos cavaleiros do Lorde interveio. Com um movimento rápido, ele parou o golpe e quebrou a lâmina em pedaços. O sacrifício foi interrompido. Exausto e derrotado, Charles Adenka apenas ofegava, olhando para os destroços de sua determinação. O cavaleiro guardou sua arma e disse a Charles que esperava que ele usasse aquela coragem para algo mais nobre da próxima vez. O teste de Daven havia terminado. O cavaleiro se ajoelhou diante do patriarca, informando que a situação estava resolvida. O teste imposto por Daven havia finalmente chegado ao fim. Com o resultado em mãos, o Lorde observava a Pedra Milagrosa. Um item raro, capaz de curar qualquer ferida, mas que quase custou um sacrifício terrível. A decisão foi tomada. A pedra seria usada para seu propósito original. O artefato foi entregue a um curandeiro, que se aproximou de Revan. A vida do garoto dependia do poder contido naquele cristal. O homem, então, iniciou um ritual peculiar, canalizando a energia da pedra de uma forma que ninguém esperava. Ele a esmagou com os próprios dentes, liberando toda a sua essência de uma só vez. O poder da cura fluiu diretamente para o corpo de Revan, começando a restaurar o que havia sido perdido. Charles Adenka assistiu, incrédulo e chocado. O braço de seu filho, pelo qual ele quase sacrificou o seu, estava sendo regenerado diante de seus olhos. Enquanto isso, Julian se desesperava, lembrando a Daven que foi ideia dele entregar a pedra daquela forma. Daven, no entanto, permaneceu calmo, com um sorriso satisfeito. Tudo estava saindo exatamente como ele planejou. Mas eles não eram os únicos observando a cena. Do lado de fora, alguém escutava tudo atentamente. Aquele sorriso malicioso indicava que novos problemas estavam prestes a começar. Mais tarde, Daven refletiu sobre suas próprias ações. Ele sabia que as pessoas teriam que escolher, ou segui-lo por lealdade, ou serem governadas pelo medo. Com Revan finalmente curado, a família Adenka se reuniu em um abraço emocionante. Mas para Daven, aquilo não era um final feliz. Era apenas o começo de seu verdadeiro plano.